Olá, boa tarde a todos e a todas presentes. Estamos dando início ao evento, esse evento importante que marca o Dia do Pedagogo, né? O Dia do Pedagogo foi ontem, dia 20 de maio, e hoje a gente vai fazer esse evento em comemoração a esse dia especial, valorizando essa profissão, né? Buscando compreender ali os seus desafios, mas também entender a sua importância, principalmente na sociedade atual, né? Vamos ter um momento com as palestras, né? A gente vai dar início com a palestra que eu vou estar fazendo, e nós teremos também duas professoras convidadas, a professora Luana Basílio e a professora Inara Lima, que estará trazendo para a gente também temas importantes, temas relevantes para a formação de vocês. Bom, gente, vamos dar continuidade ao nosso evento. Eu gostaria de chamar a professora Inara Lima, que também vai trazer assim, um tema muito relevante, importante para a nossa formação. Eu acho que vocês vão também aproveitar bastante. Boa tarde, professora Inara. Boa tarde, professora. Boa tarde aí a todos. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês. Aqui está um pouquinho barulhento hoje, gente. Vocês vão ouvir um pouquinho de barulho, porque eu moro aqui na beirinha da rua. Então é jogo do Flamengo, tem criança gritando, tem cachorro latindo, mas vamos embora, porque hoje está sendo já muito produtivo e eu espero contribuir mais um pouquinho aí com vocês. Maravilha. Isso aí faz parte, né? Faz parte do EAD. Do EAD, dos nossos ao vivos, é assim mesmo. Falando um pouquinho, então, da professora Inara, ela é pedagoga também, licenciada em artes visuais, possui especialização em técnicas e procedimentos para o ensino de artes e metodologia do ensino superior. Atualmente ela trabalha em algumas escolas, né, professora? Várias escolas aí no nosso município, e eu acredito que vai ser muito bom a gente ter essa fala, né, trazendo aí um pouco da própria experiência e da vivência enquanto docente, que sempre enriquece aí as nossas discussões teóricas e amplia o nosso conhecimento, tá bom? Deixa eu ver aqui sua apresentação, já está no gancho. Deixa eu compartilhar aqui com você. Pronto. Vou colocar aqui, então. Então, uma boa palestra aí para vocês. Estou por aqui. Obrigada. Então, queridos, vamos lá. Eu vou falar um pouquinho com vocês aí em como a arte ela pode ajudar no processo de alfabetização. A gente viu aí, tanto com a professora Luciana quanto com a professora Luana, algumas coisas aí sobre a alfabetização. Que delícia, né? Ver as inteligências, ver aí como o pedagogo pode ajudar em todo esse processo aí de construção do conhecimento. E a gente vai ver mais um pouquinho aí desse processo todo que é tão rico. E para o pedagogo que está na escola, principalmente, né, na demanda do pedagogo que vai ser um professor de educação infantil ou fundamental 1, né, vai ser um professor regente, a alfabetização está aí super presente, né? Então, para a gente começar, vamos pensar um pouquinho aí sobre o que é a arte. Né? A arte vai ser uma ferramenta que vai nos ajudar. Tá bom, mas o que é arte? Eu trouxe algumas definições aí para vocês, definições de dicionário, definições bem técnicas, tá bom? Do que é arte. Uma diz que a arte vem do latim e significa habilidade, né? A gente tem ainda no senso comum essa ideia da arte, que é uma habilidade em criar algo belo, algo relacionado à estética visual, algo que agrade os nossos sentidos e a nossa sensibilidade, né? E a arte, essa habilidade, vai criar um produto que vai manifestar diretamente a época, a cultura em que ela está inserida, né? Ela é um reflexo da sociedade que a produz. E aí tem outra definição aí,
que diz que arte é a capacidade que o ser humano tem de criar o belo com produto da ação individual, do gênio. Olha que interessante, né? É um ser, o artista é um ser que tem um gênio excepcional. Aí vamos lembrar das inteligências, né? Ele vai ter uma inteligência espacial, se for um artista tridimensional, um escultor, ou vai ter uma inteligência linguística, dependendo, ou musical, dependendo da linguagem artística que ele gostar, né, que ele se identificar. Ele vai ser essa pessoa com essa inteligência aflorada que vai escolher se expressar, trazer seus sentimentos, aflorar a sua sensibilidade, expor seus pensamentos, usando uma forma mais criativa. Na verdade, gente, não existe uma definição para arte, tá? Uma definição única. Que a gente possa dizer, arte é isso. As teorias vão variar. Alguns teóricos vão dizer que a arte depende da intencionalidade. Então, é arte quando o artista, quando quem a produziu, diz que é. Eu criei esse objeto, esse é um objeto artístico. Não é um objeto puramente funcional. Né? Ele não tem uma função específica, ele é mais para fruição, mais tem um objetivo estético, então eu digo que ele é arte. Outras teorias vão defender que a arte é para o espectador. Então, quem recebe, quem está olhando aquilo e tendo contato com aquela expressão, é que vai dizer, considerar que aquilo é arte, ele está recebendo aquela mensagem ou ele não está. Então, a arte, a gente vai pensar principalmente na escola, e aí vamos trazer arte para o contexto da escola, a gente vai pensar na arte como uma possibilidade expressiva criativa, tá? Então, é algo diferente, além do convencional. E aí, quando a gente pega lá a Política Nacional das Artes, né, um documento oficial nosso aqui do Brasil, a gente tem aí algumas modalidades. Então, vamos ver que temos como linguagens, como grandes agrupamentos, né, dos tipos de arte, as artes visuais, o circo, a dança, a literatura, a música e o teatro. Nos documentos oficiais da educação, no mais novo que nós temos, a BNCC, né, que vocês, se não estão estudando, ainda vão estudar muito esse documento, ele propõe aí 4 linguagens, tá? Para disciplina, para modalidade ali, para aquela cadeira de arte trabalhar. Artes visuais, dança, música e teatro. E aí, o que isso tem a ver com a criança, gente? Qual é a relação entre a arte e a criança? Vamos entender, então, o que é a criança. Então, assim, de acordo com as diretrizes curriculares para a educação infantil, quando se definiu, gente, vamos pensar no nosso aluno, como a gente pode descrever quem é essa pessoinha em formação que a gente está recebendo lá na base? Aquela criança que está entrando lá na creche, vai ficar com a gente, se considerarmos educação básica, até o ensino médio. A criança é um sujeito histórico de direitos que nas interações, nas relações e nas práticas, no dia a dia, nas vivências, ele constrói tanto a sua identidade pessoal quanto uma identidade coletiva, de grupo, né? Esse sujeito, ele não só vive, ele não só existe, né? Ele brinca, ele imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre tudo que o cerca. É através de toda essa experiência e desse contato com a realidade que ele vai ter ferramentas internas que vão tornar ele capaz de viver socialmente. Na fase adulta, ele conseguir produzir e viver com as pessoas e levar a sua vida da forma mais saudável possível. Então, essa definição de criança, ela mudou muito ao longo da história, né? Hoje, a gente vê a criança assim, como esse ser com características únicas. Não é só um adulto em miniatura, né? É uma criança, é um ser totalmente com características próprias. Ele vai se tornar um adulto, ele não é adulto hoje. E aí, essas especificidades da criança é que tem uma relação muito próxima com a arte, que a arte, então, vai nos ajudar muito na formação dessa criança, né? Então, vamos lá, pensando numa criança da faixa etária do período de alfabetização, e aí hoje vamos abrir um pouquinho, esquecer,
tentar esquecer um pouquinho, desvincular a alfabetização do primeiro ano de ensino fundamental, porque a gente vai ver que todo esse processo não acontece no primeiro ano. A criança acaba a educação infantil, entra no primeiro ano, passa pela alfabetização e do segundo em diante é outro processo. Não é assim que acontece, a gente vai ver, tá bom? A criança que está nesse processo de alfabetização é uma criança que já tem mais controle sobre as necessidades básicas do corpo dela. Então, é uma criança que já consegue ir no banheiro sozinha, ela já entende. Eu preciso ir no banheiro. Ela já consegue ir, ela se alimenta sozinha, ela fala, ela anda, ela consegue ter... tô com sono, deito e durmo. Então, é uma criança que já dominou o corpo, as necessidades fisiológicas básicas dela. Então, agora, essa energia dela vai para onde? Ela não precisa mais se preocupar em só pedir alimento e pedir para se manter viva, né? Ela já pode buscar a sua individualidade. E aí isso vai acontecer junto com outra criança. Por isso é tão importante uma criança estar na escola, ou pelo menos, dependendo da cultura, né? Vamos pensar aí que o mundão é bem grande, nem todas as sociedades têm uma escola formal como a gente, mas a criança estar com outras, né? Junto com outras crianças, ela vai construir todo um mundo de significados, toda uma fantasia que vai ajudar essa criança, esse grupo de crianças que estão ali juntas construindo, a apreender a realidade. Então, esse momento da alfabetização é um momento em que a criança está no mundo da fantasia. Ela ainda está compreendendo como o mundo funciona. E ela internaliza todos esses conceitos da sociedade adulta através dos jogos, das brincadeiras, do lúdico, da fantasia. Os contos de fada aqui são a principal porta para essa realidade, né? Ela vai ajudar essa criança a entender como o mundo funciona. E aí, gente, eu trouxe aqui para vocês os direitos de aprendizagem da BNCC para a educação infantil. E aí você vai falar, professora, você disse que ia falar sobre alfabetização, por que você trouxe educação infantil? Gente, como a própria BNCC fala, né? Os anos iniciais do ensino fundamental são uma continuação da educação infantil. Então, você não pode romper com a criança. A criança, imagina, você está na pré-escola, você senta na rodinha, você tem brinquedos, você tem livros ali na sua altura, né? Em lugares que você pode pegar, tem muitos materiais de manipulação, você canta, você dança. E aí, dezembro, você entra de férias. Quando você volta em fevereiro, é uma fila, você senta um atrás de outro, comportada, sentada com as perninhas para baixo, mãozinha na mesa, o caderno aberto e vamos nos alfabetizar. Esse rompimento não deve acontecer, né? Então, o ensino fundamental, anos iniciais, ele vai ser um complemento. E a criança inicia o seu processo de alfabetização lá na educação infantil, tá? A gente vai ver aqui rapidamente alguns teóricos que vão nos mostrar isso. Que é lá na educação infantil que vai começar o processo. Você não pode esperar a criança chegar no primeiro ano para apresentar a ela todos os mecanismos e trazer as ferramentas para ela começar a escrever e a ler. Ela já precisa vir de um ambiente propício para isso, tá? Então, o que acontece aí na educação infantil que prevê justamente as características de uma criança que está nessa fase? Os direitos de aprendizagem dela. Ela tem 6 direitos. Direito a conviver, a brincar, participar da vida social, inclusive das decisões da escola e tudo mais, na medida do possível, da maturidade dela, vai evoluindo. Ela tem o direito a explorar, a estar em contato com o mundo e lidar com as coisas, se deparar com problemas e resolver, né? Na prática que a gente vai se construindo. A expressar seus desejos, seus sentimentos, suas vontades, tá? Expressar e aprender a lidar com a expressão do outro também está incluído, né? E conhecer-se, entender quem ela é, do que ela gosta, por que ela está aqui, começar a pensar sobre essas questões, que eu sou um indivíduo, qual é a minha importância? Né? O que eu gosto, que tipo de vida eu vou querer ter? Isso parece muito complexo, a gente falando, nossa, como se uma criança de 6 anos fosse pensar nisso. Do jeitinho dela, ela pensa, tá? Ela já começa a elaborar essas questões do jeitinho dela, no nível de maturidade dela, mas isso é uma constância, né? Vai gradualmente construindo um homem.
né, o ser que ela vai ser quando for adulta. E aí, dentro da educação infantil, a BNCC propõe que se divida aí as áreas de conhecimento em campos de experiências. E aí eu coloquei os campos de experiência. Vamos começar a pensar o quanto que esses campos de experiência têm a ver com arte, gente. Olha como a arte está inserida no mundo infantil, tem tudo a ver com o mundo da criança. Olha, um campo de experiência é o eu, o outro e o nós. Ou seja, é o ambiente cultural, é o meio, são as relações humanas, tá? Que ela vai começar a construir na educação infantil. Corpo, gestos e movimentos. Aqui entra toda a exploração do corpo dela. Então, música, dança, teatro, as brincadeiras de faz de conta. Então, tudo que tem a ver com a motricidade, com a exploração do potencial do corpo dela, ela vai estar desenvolvendo aí nesse campo de experiência. Gente, esses campos não acontecem divididinhos, né? Como no Fundamental 2, no ensino médio. Hoje é aula de língua portuguesa. Aí bateu o sinal, agora é matemática. Na educação infantil não é assim que acontece. E nem deveria acontecer tão fragmentado assim nos anos iniciais, né? A gente tem um movimento aí que está levando para a interdisciplinaridade que a gente fala tanto, né? Para mesclar, ser mais próximo disso, que é o mais real. Na vida, a gente não resolve problemas assim. Na vida, a gente não se depara com uma situação em que você só usa conhecimentos matemáticos, só usa a orientação espacial, só usa o que você aprendeu em história. As coisas estão interligadas. Então, aqui nos campos de experiência, as coisas se interligam, né? Quando tem o campo traços, sons, cores e formas, aí vai aparecer tudo que é visual. E aí as artes, principalmente a gente pensando em escola, que infelizmente ainda é muito focada em desenho e pintura, né? Em folhinha, aparece muito nos traços, sons, cores e formas. Então, tudo que é relacionado à música e a representações gráficas do mundo, tá? Desenhos, modelagens, até recursos tecnológicos dentro da possibilidade, né? Escuta, fala, pensamento e imaginação. Pensando em artes, eu coloquei ali literatura infantil, né? Aqui tem toda aquela questão da expressão e do acolhimento ao outro, a diversidade. E a literatura infantil vai ajudar aqui. Os contos de fada vai ajudar a organizar esse pensamento, a te colocar como protagonista e também a receber o outro, né? Principalmente quando diverge, porque quando as pessoas concordam com a gente, é muito fácil lidar, né? Com gente que é igual a gente que concorda com tudo. Quando discorda, que é a questão que a gente tem que aprender a lidar. E lá na educação infantil já aprende. E aí, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações relacionadas à matemática, eu não preciso nem dizer, né? E a arte também, gente. Tem como trabalhar matemática com artes, como não? Possível não, né? A arte engloba tudo. Gente, aqui eu botei uma tabelinha. Vocês estão vendo que esse material tem bastante coisa escrita, né, gente? Porque eu vou mandar para vocês. Eu já mandei para a professora Luciana e ela vai encaminhar para vocês terem, né? Então, eu botei a tabelinha aqui dos campos para vocês verem o que dá para trabalhar em cada um. E aí, vamos lá, a alfabetização. Imagina que essa criança está passando por todo esse processo lá na educação infantil, está vivenciando todas essas experiências, desenvolvendo tantas habilidades. E aí, por que a gente precisa dessas habilidades, desse desenvolvimento para a alfabetização? Vamos pensar em conceito. Gente, hoje, quando a gente fala de alfabetização, os autores mais recentes, né? Nossos contemporâneos aí, em alguns lugares, você vai ver que a alfabetização já é entendida como uma capacidade mais ampla, próxima do letramento, tá? Mas eu gostaria que vocês soubessem, porque em alguns lugares, inclusive nesses documentos, a BNCC, NPCN e tal, que vocês vão ler, vai estar lá alfabetização e letramento. Então, o que se diferencia, né? O que seria a alfabetização e o que significaria o letramento? A alfabetização, ela sozinha, o termo mais antigo, né? O primeiro, ele diz que a alfabetização é você ter a aquisição, né? Você construir ali, entender como funciona o sistema convencional de escrita, consequentemente de leitura, tá?
codificar e decodificar. Então, entender o sistema fonético, alfabético, e como que as letras se juntam, que formam sílabas e formam palavras e orações, e assim aprender a codificar quando você está escrevendo e decodificar quando você está lendo. Então, esse processo técnico, mecânico, é a alfabetização. O que é, então, o letramento? O letramento é você desenvolver comportamentos, habilidades, usando esse código, usando o que você construiu na alfabetização, só que dentro de práticas sociais, então no seu dia a dia, no seu cotidiano. É você saber aplicar. Gente, o que eu mais vejo colegas professores reclamando, principalmente de área de linguagem, reclamando na escola, é do aluno que não sabe interpretar. Então, no Brasil, infelizmente, nós ainda temos um índice de déficit aí na linguagem, em língua portuguesa, muito alto. E muito disso vem da questão da interpretação. Então, o professor trabalha de matemática, trabalha uma fórmula, então tá lá, explicou como é que a gente usa essa fórmula, para que serve. Na hora da prova, da avaliação do trabalho, do que seja, ele faz um enunciado. O aluno sabe aplicar a fórmula? Ele sabe, ele entende a fórmula, mas ele não entende o enunciado. Então, ele lê, ele não sabe o que está pedindo, o que o professor está perguntando, ele não entende o que o professor está perguntando. Isso tem a ver com o letramento. Então, não basta uma criança saber que C e A faz K. Ela tem que saber como que essa escrita pode ser usada no dia a dia dela. Como que isso vai ajudar ela a estar inserida na sociedade? Tá? Então, essa é a questão do letramento. Os parâmetros trazem aí uma definição do que é letramento. É o produto da participação em práticas sociais que usam a escrita como sistema simbólico e como tecnologia. Ela é um recurso para você se comunicar, né? São práticas discursivas que precisam da escrita para torná-las significativas, ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever. E aí, olha que importante. Às vezes, no letramento, você pode ser uma pessoa letrada e não saber o código. Quem nunca viu um senhorzinho analfabeto, não teve oportunidade de estar na escola, e aí ele foi trabalhar em algum serviço que não exigiu isso dele, ele conseguiu ter uma profissão, montou a sua família, e ele consegue pegar um ônibus, ele lê, ele olha o letreiro, ele reconhece que é o ônibus do bairro dele, ou o número da linha, né, que é do Rio, mais número da linha. Ele reconhece o ônibus. Quando ele vê a latinha de Coca-Cola, ele sabe que é Coca. Ele não confunde Pepsi com Coca. Ele sabe que Coca é Coca, Guaraná é Guaraná. Mas por causa da imagem. Então, ele não sabe. Se você escrever Coca-Cola cursiva e pedir para ele ler, ele não sabe ler. Mas olhando a imagem impressa, o Coca-Cola, a letra impressa na latinha, ele sabe que é Coca-Cola. Ele olha, se você escrever o nome do bairro e pedir para ele ler, ele não sabe. Mas no ônibus ele reconhece, ele tem aquela imagem, aquela organização. Então, ele pode ser uma pessoa letrada e não necessariamente será alfabetizada. A partir de agora, né, aqui no nosso tempo juntos, a partir de agora nós vamos pensar em alfabetização como letramento, tá? Hoje, no nosso dia a dia, quando a gente está falando de alfabetização, a gente já está incluindo o letramento. Eu gostaria só de diferenciar isso com vocês nesse primeiro momento, porque em alguns lugares, em alguns materiais, vocês vão ver essa diferença, tá? Então, vamos pensar que a alfabetização não é só código. A alfabetização é saber usar a escrita e a leitura no seu dia a dia. É ter uma alfabetização competente, tá? Para aplicação. E aí, gente, eu queria trazer um pouquinho aí para vocês a Maria Montessori, né? Não sei se vocês já viram aí a Maria Montessori nos estudos de vocês, mas ela foi uma pesquisadora, uma professora que desenvolveu uma teoria para a educação infantil. Gente, tenham em mente que nada disso que eu estou falando aqui é a verdade, tá? Tudo que eu estou falando aqui são teorias da educação, né? Nós temos a educação uma ciência viva. Então, eu estou apresentando para vocês teorias. E aí, na aplicação, no dia a dia de vocês vão testando o que funciona, o que não funciona. Muitas dessas teorias passaram por estudos e pesquisas, né, estudos práticos, e foram validadas ou não foram, mas são teorias, tá bom?
Qual é a teoria da Montessori? Ela diz que todo conhecimento construído, essa aprendizagem da criança, ela passa pelas mãos. Olha que frase legal. O caminho do intelecto passa pelas mãos. Então, ela era uma professora preocupada com a alfabetização e antes de se preocupar em alfabetizar, ela se preocupava em como preparar essa criança para que a alfabetização seja algo leve, algo prazeroso. É extremamente importante que a criança seja motivada para qualquer aprendizagem. A gente estava falando aí das inteligências, né? Como que a pessoa precisa gostar, precisa querer ter aquele conhecimento, tá? Ela precisa ver relevância naquilo que ela está aprendendo. E aí a Montessori tinha essa preocupação de que a alfabetização não fosse algo chocante, algo traumático, que fosse um processo natural e que a criança lá na educação infantil começasse a construir e adquirir essas ferramentas que iam ajudar ela. Então, pensem aí nessa pergunta. Você já parou para perceber quantos movimentos inconscientes nós fazemos antes de escrever? O que você precisa fazer, tanto mentalmente, no que você tem que pensar para começar a escrever ou ler? Aqui a gente vai falar de motor, então a gente está focando mais na codificação, na escrita. E motor, quais gestos, que postura você precisa ter para escrever? Não é só pegar o lápis e sair escrevendo, né? Então, a Montessori, ela desenvolveu uma gama de materiais didáticos, objetos pedagógicos, para auxiliar a criança a ir construindo aí as ferramentas necessárias para ela escrever na hora certa. Então, ela nunca quis antecipar a alfabetização, iniciar a alfabetização na educação infantil. O que ela quis foi preparar essa criança para, na hora que ela fosse começar a escrever, ela conseguisse ser mais fácil para ela. Então, esses materiais, tudo que a gente vê hoje de blocos de encaixe, pecinhas que montam prédios e cubos e o material dourado, essas coisinhas foram elaborações da Montessori, né, e de sua equipe. Então, materiais que a criança pudesse tocar, sentir, cheirar, lamber. Cuidado, meu Deus, agora com o Covid a gente não pode lamber mais nada. Mas que pudesse manipular e ir se apropriando naturalmente de todo mundo letrado, né, de como funcionam os códigos. Então, essa contribuição da Montessori é muito importante. E observem essas fotos, gente. Vê se essa prática não parece tanto um processo artístico. O lúdico está muito associado à arte, tá? E aí vamos começar a pensar como que as linguagens artísticas podem, então, a importância. Porque é natural. Vocês começando a trabalhar, para quem já trabalha com educação infantil, ou anos iniciais, ou numa turma de alfabetização, é muito natural fazer jogral, cantar musiquinha, e faz desenho e pinta com a mão, e, sabe, faz maquete, é muito natural, mas às vezes o professor faz porque todo mundo faz. Ele mesmo não tem ideia da relevância daquilo para a criança, do quanto que aquilo está ajudando a criança a construir. Ele faz porque é bonitinho, a gente vai ver já isso. Essa coisa do bonitinho dá desespero, gente, porque, como a professora Luciana falou quando me apresentou, né, eu trabalho em algumas escolas e eu atuo mais hoje como professora de arte. Não é à toa que eu puxei sardinha para o meu lado aqui hoje com vocês, né? Eu trabalho como professora de arte. E esse bonitinho me dá um pouco de nervoso. A gente já vai conversar e espero que na hora da nossa conversa e das perguntas a gente possa falar mais sobre isso. Então, valorizar o espontâneo, tá, gente? Deixar a criança construir aí. Vamos ver como. Então, a presença da arte na escola, né? Qual é a importância aí da arte? Gente, eu acho que a gente já conseguiu chegar a algumas conclusões até aqui, né? O fazer artístico, o construir, esse processo criativo tem muito a ver com a característica da infância dessa criança na faixa etária da alfabetização. E se a gente pensar aqui na arte na escola de forma mais global, principalmente educação infantil, anos iniciais.
E aí, no Fundamental 2, no médio, essa arte vai instrumentalizar esse jovem já, né? De outras formas. Tem a sua relevância também na reafirmação da identidade dele. Aí são outras questões super importantes com arte nesse público mais crescido, né? Os jovens já. Agora, na infância, a arte tem muito a ver com as características da infância mesmo, né? Então, acho que a gente já conseguiu concluir isso, que é a criatividade, o senso crítico, né? Analisar, será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que eu devo? Será que não? Quanto a criança aprende através das historinhas, a moral, né? Tem aquele livrinho no final, qual é a moral da história? Olha quanto, através da literatura, da teatralização, quanto que a criança constrói de valores, né? Então, a arte tem tudo a ver aí com esse mundo da fantasia que é característico da criança nessa faixa etária. Quando a gente pensa aí nas artes visuais, vamos dar aí começar a organizar, né? Algumas linguagens, principalmente essas 4 linguagens que estão previstas para que você trabalhe na escola. As artes visuais não tem jeito, gente. Elas são as primeiras. A gente faz de forma natural. Você não precisa ensinar uma criança a desenhar, uma criança pequena. Você entrega para ela um giz e um papel, ela sabe o que fazer. Você não precisa dizer, ela não precisa ver ninguém desenhando, ela sabe o que fazer. Isso é intrínseco do homem, né? Qual foi a primeira manifestação artística do homem? O desenho lá nas cavernas. Pelo menos que a gente tem registro, né? O desenho lá. Então, é algo que faz parte, é uma expressão natural do gestual, porque o desenho tem muito de expressão corporal também, né? Então, gente, através das artes visuais de modo geral, mas principalmente do desenho e da pintura, que é o que a criança vai ter mais contato pequenininha, ela vai construir todo esse mundo dela. E ela vai expressar muito do que ela ainda não sabe dizer com palavras. Então, mas essa criança, a criança de 6 anos, ela sabe falar, ela se comunica, ela fala tudo já. Tudo bem, mas coisas mais complexas, sentimentos, emoções, tem coisas que ela não sabe nem nomear ainda, né? Que para a gente já é difícil. Quantos de nós adultos estamos na terapia e o que você pergunta, o que você está sentindo agora? A gente não sabe nomear o que a gente está sentindo às vezes. Então, se o adulto, em algumas situações, passa por essa dificuldade, talvez você já tenha um adulto que não teve toda essa abertura na infância com as artes, né? Porque a arte vai ajudar nisso. A criança a expressar coisas que talvez naquele momento, pela fala só, ela ainda não consiga. Então, ela vai reconhecendo os sentimentos dela, os pensamentos. O desenho ajuda a organizar pensamento, que vai ser fundamental para escrever e depois para compreender a leitura, a escrita de outras pessoas. Então, o desenho, quando a criança começa a construir história, porque no primeiro momento, a criança desenha coisas isoladas. Justamente mais ou menos aos 5, 6, início dos 7 anos, porque isso é muito variável, né? Tem as características da criança. Ela começa a desenhar com sequência lógica. Então, às vezes não tão lógica, mas na lógica dela. Então, a criança começa a desenhar no mesmo papel, ela começa a desenhar a história acontecendo. Então, você vê que às vezes ela desenha a mesma personagem várias vezes na folha. Vai ser uma pré-história em quadrinhos, né? No futuro isso pode virar uma história em quadrinhos, mas ela já começa nesse processo, ela está organizando o pensamento dela. Então, aqui ela desenha o bonequinho no barco. Aqui você pergunta, quem é esse? É esse aqui. É ele de novo, só que aqui ele já está na praia, aí aqui ele já está subindo no coqueiro para pegar um coco. O personagem começa a aparecer na folha. Ela está construindo o pensamento e ela está se expressando. Gente, quando a gente fala de arte, aqui eu vou focar, como eu estou falando de alfabetização, eu vou focar nas ferramentas mesmo corporais e cognitivas que essa criança precisa para ser alfabetizada. Mas temos que pensar que a arte, ela dá uma possibilidade muito grande para essa criança construir sua autoestima, né? Sua autoconfiança. Construir uma visão positiva de si. Porque nas artes ela tem que se colocar. E ela tem que receber o outro. Então, ela tanto vê o seu valor, como reconhece a importância dela no meio daquele grupo. Porque quando ela recebe outro, ela percebe que a opinião dela também é importante para esse outro. E vira ali uma comunidade,
em que ela se reconhece. Então, a arte, ela é uma ferramenta importante, não só para o cognitivo, para o psicomotor, mas também emocionalmente, para essa criança desenvolver uma coragem mesmo diante da vida, né? Diante dos desafios. Ela se sente mais feliz, mais capaz quando ela é valorizada e consegue ter esse ambiente em que ela pode se expressar livremente, sem nenhum julgamento, tá? E aí, gente, o que eu falei com vocês sobre o bonitinho, né? Que me dá até um ataque cardíaco. Olha ali no finalzinho. É importante que o professor auxilie e ofereça, quando a gente está falando de artes visuais, materiais, formas diversas. Quanto mais estímulos essa criança tiver, melhor, né? Para ela ver possibilidades de construir sua expressão, de construir, fazer, né, para o seu fazer artístico, ela ter o maior número possível de possibilidades. E aí, gente, eu tive que botar que eu não aguentei, né? Nunca faça o trabalho por ele. Gente, o desenho é o primeiro contato da criança com a arte, é a primeira possibilidade criativa e expressiva que a criança tem. Antes mesmo de começar a falar, ela já está rabiscando. Então, gente, não faz. Eu sei que um professor regente, principalmente, aí vamos trazer para o contexto de vocês profissional, também é legal, né? Trazer a experiência. O regente se sente muito cobrado em entregar um trabalho bonitinho para a família. Mas a criança não pinta direito. Eu vou pintar aqui no cantinho, no contorno, para parecer que a criança está melhorando o contorno. Gente, não faz. O desenho, a produção artística, de modo geral, da criança é a sua livre expressão. Ela tem que ser reconhecida pelo que ela consegue. Significa que eu não posso ensinar a criança, eu tenho que aceitar o que ela faz. A criança não pode melhorar. Então, tudo eu vou ter que bater palma e falar, tá lindo, mesmo estando horroroso? Não, gente, a criança vai construir, você vai auxiliar. Olha, o que você acha de, nesse lado, fazer alguma coisa? Isso quando for algum trabalho que seja um pouco mais técnico, né? Você quer desenvolver alguma habilidade motora, por exemplo. O que você acha da gente fazer isso? Mas não é pegar e fazer, e nem dizer, isso está horrível, faz de novo. A criança tem que sentir que ela tem que sentir que aquele ambiente a recebe do jeito que ela é, com as suas possibilidades e com as suas dificuldades. Então, nunca modifique, tá? Um desenho infantil. Mas isso está estranho. Gente, você pode ver muito naquele trabalho. Você pode conhecer muito a criança por aquilo ali. Quem nunca ouviu falar de histórias de abuso infantil que as professoras identificaram pelo desenho? Que a criança fez um desenho, ela não sabe dizer aquilo que está acontecendo com ela, mas aquilo fica. Ela pensa naquilo, ela só não sabe como contar o que está acontecendo, ou tem medo. E aonde que ela vai manifestar? Pelas artes. E aí o que ela tem mais acesso ali na escola? Papel e lápis. E aí ela desenha situações de abuso, ou de abandono, ou sentimentos, ela está se sentindo triste, ela não sabe dizer isso, mas ela desenha. Se você tiver um olhar atento, carinhoso, preocupado, você vai acompanhar, você está com a criança todo dia, você vai acompanhar e vai ver que ela mudou a forma dela de fazer as coisas. Então não interfira, porque aquilo ali representa a criança, tá? Agora, quando a gente fala aí de formas e texturas, pensando aí na alfabetização, quem lembrou aí da Montessori, gente? Que a gente acabou de ver, né? Olha quantas possibilidades, não só expressivas, mas táteis, para desenvolver coordenação motora fina, que é essencial. A criança não vai aprender a fazer isso aqui naturalmente, isso não é natural para a gente. Na natureza, a gente não precisa ter esse movimento aqui. Pinça, tudo bem. Pinça, a gente vai pegar um negócio, a gente aprende sozinho a fazer isso aqui em contato com o objeto que a gente está manipulando. Agora, isso aqui não é natural. Isso aqui a criança vai aprender manipulando você com a sua intencionalidade pedagógica, você sabendo o que você quer, você vai oferecendo materiais que ela vai desenvolvendo, você vai ensinando, olha, segura assim, experimenta fazendo assim, e trabalhando texturas, grosso, né? O que é textura? O grosso, fino, macio, duro. Esses jogos, essas brincadeiras já vão estimulando o tato e essa coordenação motora fina que ela precisa para segurar o lápis, para movimentar o punho e desenvolver a escrita, tá? Então, vamos lembrar aí da Montessori, tá vendo? Ela ajuda a gente.
Nem todas, algumas teorias já foram validadas, a gente sabe que funciona, Montessori é uma que funciona, tá? Pensando agora em outras linguagens, eu botei junto aí música e dança, porque tem elementos aí em comum, né? Que são os sons, porque a música é a alternância entre som e silêncio. E a dança é a manifestação corporal desse som. É você expressar com o seu corpo o que você está ouvindo, né? É desenhar a música com o corpo. Então, gente, tanto a música quanto a dança, elas vão trazer, além desses benefícios emocionais que eu já falei para vocês, de autoestima, de autoconfiança em si, de domínio corporal, né? Trabalha a postura, trabalha se colocar na frente do outro, trabalha receber esse coletivo. Ela também vai trazer muitos benefícios cognitivos, porque trabalha atenção, memória, concentração, as habilidades psicológicas superiores que o Vygotsky trouxe para a gente, né? Que são necessárias no processo de construção do conhecimento. A música e a dança trabalham muito. Imagina, o que é necessário para cantar? O que é necessário para tocar uma flauta? O que você precisa? De coordenação motora. No cognitivo, você precisa saber o que você está fazendo, né? Você precisa ter aquela música na cabeça, precisa da memória, você precisa coordenar respiração, ritmo, que é fundamental, gente. Para ler e escrever, nós precisamos de ritmo. Por que tantos adultos, jovens e adultos, têm problema com pontuação? Gente, na rede social, né, é maravilhoso. A gente que está na escola, a gente vê em primeira mão. Mas para quem não está, é só estar na rede social. Que dificuldade que as pessoas têm com pontuação. E aí essa pontuação é falta de ritmo, é dificuldade com ritmo. Porque a pontuação faz as pausas naturais da respiração. Porque a fala tem ritmo. Pode ser um ritmo enlouquecedoramente acelerado como o meu, pode ser um ritmo mais lento na fala. Mas leitura e fala é ritmo. E a escrita também, você precisa ter um ritmo para manter. Ou você escreve bem devagar e vai desenhando as letras, ou você escreve mais rápido, mas você precisa ter o seu ritmo, né? Ter uma constância. E a música e a dança vão ajudar, tá? Nesse desenvolvimento do ritmo também, que é importante a gente pensando exclusivamente, né, na leitura e na escrita, aí, que é do processo de alfabetização. Teatro e literatura também botei junto, porque um tem muito a ver com o outro. Aqui a gente vai pensar nos contos de fada que eu falei tanto, né? Os contos de fada estão lá na literatura e eles podem ser encenados, e aí o teatro entra, né? Também, gente, diversas coisas que você pode estar propondo ali para a criança se motivar a aprender a ler e a escrever, porque quando você tem ali materiais escritos à mão da criança, né, no seu ambiente, ela tem curiosidade. Se é uma história que ela gosta, ela vai querer aprender a ler sozinha. Ela não quer ficar dependente de você para estar contando a história. Então, ela vai manipular, vai desenvolver o interesse. No teatro, ela vai ter um interesse maior pelas palavras, porque ela quer expressar. Como ela vai contar aquilo? Então, ela precisa de mais vocabulário para construir o pensamento, para passar a mensagem dela. Então, desperta uma motivação, um interesse por esse mundo letrado, né? Além das outras coisas que eu já falei com vocês, né? Emocionais, que vão ajudar no processo de alfabetização. E aí, eu queria trazer para vocês aí um conceito, né, da Emília Ferreiro. Quem já estudou Ferreiro tem isso já como um mantra: ler, embora ainda não saiba ler, escrever, apesar de ainda não saber escrever, né? Então, o que a Ferreiro queria dizer com isso? Justamente trazer a importância desse mundo letrado, de ter um ambiente em que a criança possa ler, mesmo que ela ainda não saiba ler. E escrever também, embora ainda não saiba o código, né? É muito interessante na escola, porque eu dou aula de arte, mas eu trabalho também com turmas que estão no processo de alfabetização, né? Dando aula de arte. E como eles têm interesse pelas palavras.
Então, assim, nós já sabemos, já é um consenso que vovó viu a uva não faz parte do mundo da criança, a não ser que ela tenha uma avó e coma muita uva. Se ela não é uma criança que tem uma avó e come muita uva, a frase vovó viu a uva para ela não faz nenhum sentido. Então, como eu vejo, então, gente, hoje a gente vai desenhar, e aí tem a proposta toda do dia, hoje vamos desenhar, ou vamos colar, ou vamos cortar alguma coisa. E aí a criança, eu posso dar um nome para o meu personagem? Por exemplo, vamos criar um personagem para uma história. Posso dar um nome para o meu personagem? Pode. Então o nome dele vai ser Tiago. Mas, tia, como escreve Tiago? Aí eu vou falar com ela, calma, amor, porque nós não chegamos ainda no T mais I. Eu posso fazer isso com a criança? Falar, não, porque a gente não está no T, a gente está estudando D ainda, amor. Não, gente, ela manifestou o interesse. Então, a partir do momento que ela manifestou o interesse, eu quero escrever Tiago. Olha que possibilidade para você apresentar para ela ali o fonema T, o I, que faz Ti, o A sozinho e o Go, G mais o Go. Olha que beleza. Para você oferecer, que oportunidade para a criança, olha como vai ser significativo para ela aprender nesse momento o T e o G do Tiago, porque ela quer dar um nome para o personagem dela. Então, vai ajudar todo esse ambiente, todas essas possibilidades dela olhar o conto de fadas que ela gosta. Eu amo os Três Porquinhos, então ela tem o livro dos Três Porquinhos para ela olhar e começar a reconhecer. Ela não sabe ler porquinhos, mas como ela vê que é uma palavra que aparece toda hora, e ela escuta você contando, e escuta, você fala muito porquinhos, aí ela vai naquela página que você conta mostrando normalmente, nossa, mas tem essa palavra, repete um monte de vezes igual, esse desenho, para ela ainda é um desenho. Então, isso aqui é porquinhos. Então, ela começa a construir espontaneamente, ela começa a compreender como é que o sistema funciona. Fundamental para a escrita e para a leitura. Entender como o sistema funciona, né? Então, gente, concluindo, o que a gente pôde ver? Então, como que a arte vai ajudar nesse processo de alfabetização? Trazendo para a criança, inicialmente, autoestima e autoconfiança. A criança precisa acreditar que ela é capaz de fazer aquilo. Que é um desafio sim, mas é um desafio gostoso. Que aprender legal, que aprender vai trazer para ela um mundo de possibilidades. Que ela vai poder ter acesso a muito mais coisas que ela não tem hoje se ela souber ler e escrever. Então, essa criança vai se sentir confiante, capaz de aprender, o que já facilita muito a vida da gente, né? Quando a gente tem uma criança com autoestima boa, autoconfiante. Melhora a capacidade expressiva dessa criança. Isso qualquer linguagem artística, independente da que ela tiver mais afinidade ou não, qualquer uma vai possibilitar essa criança se expressar e nessa expressividade ela ajuda também na sua formação do pensamento, das suas ideias, ela consegue organizar melhor, se conhecer melhor, e aí vai ser mais fácil também para ela passar pelo processo de uma nova aprendizagem, né? Estimula essas habilidades todas psicomotoras, gente. Construção de esquema corporal, que é importante para a escrita principalmente, mas também para a leitura. A motricidade, tanto ampla quanto a fina. A percepção espacial. Quantas crianças não conseguem desenhar dentro do espaço da folha? Aí, quando pegar o caderno, ou escreve só no meio, ou continua escrevendo quando o caderno acaba. Então, essa noção espacial, todas as atividades de corpo ajudam, o teatro, a dança, a desenvolver essa noção. A temporal, que é o ritmo, né? O lento, rápido, tanto para ler quanto para escrever. A motivação, ela compreender a função social da escrita é fundamental para que ela se motive a aprender aquilo, né? Que é desafiador, vai ser puxado para ela, mas se ela estiver motivada, vai ser muito mais fácil, né? E estimula a memória, a concentração, a atenção, a organização do pensamento, as habilidades psicológicas superiores. Então, aliar a arte, sabendo disso, entendendo o que eu posso propor hoje, que tipo de linguagem hoje vai me ajudar mais, né? O que essa criança aqui, conhecer cada criança, o que essa criança está precisando? E aí trazer atividades para ela que sejam prazerosas, em que ela possa se colocar e que vão ajudar ela a desenvolver uma dessas habilidades, né? Ou mais de uma, dependendo do que você estiver propondo. Então, a arte só vai ajudar, tá?
Eu coloquei aqui para vocês uma lista de materiais, tem ali os documentos oficiais que vocês precisam conhecer da educação, para quem for para a sala de aula, principalmente, né? E tem aí alguns autores que eu consultei para montar esse material para vocês. Agradeço muito por vocês estarem até agora comigo. Estou doida para saber das perguntas, o que a gente vai conversar. Aqui tem o meu contato. Se a qualquer momento tiver dúvida, quiser saber alguma coisa, quiser alguma dica, sei lá, qualquer coisa que você precise, tem aí o e-mail e tem minhas redes sociais também, tá bom? Muito obrigada, professora Luciana. Olá, olá. Estou aqui apreciando essa palestra maravilhosa. Eu acho que assim foi muito bom, muito positivo ter também essa primeira parte que você falou da alfabetização do letramento. Eles tiveram, eu acho que uma revisão boa, né, do conteúdo que a gente vem discutindo em sala de aula, né? E eu fiquei muito feliz em poder ouvir assim tudo que a gente estuda, o que eles estão estudando ali, até alunos até do terceiro período. Primeiro período, segundo, vem muito a questão da alfabetização, né, na disciplina Alfa 1 e Alfa 2, e trazer essa percepção aliada a artes, eu acho que foi um ganho, né? Um ganho muito bom para a nossa formação. Eu me vi pensando aqui em algumas atividades que eu já realizei, e queria até citar um exemplo que aconteceu comigo, né, sobre essa questão do bonitinho, que eu achei muito interessante, né? Uma vez eu fiz uma atividade para expor no mural com os alunos, e teve um aluno que fez assim, de uma forma espontânea, né? E aquele negócio ficou muito feio, ao nosso olhar. Quem nunca passou por isso? Ficou feio. Falei, como eu vou colocar aquilo no mural? Então, eu peguei o trabalho dele e fiz alguns ajustes. Contornei, como você falou, né? Reforcei algumas áreas. E quando eu coloquei no mural e falei para o aluno, olha aqui seu trabalho, ele olhou para mim com uma cara feia, sério, falou, não. Eu falei, é o seu trabalho, o que você fez comigo, com o Tia Lu na sala, não sei o quê. Ele, não, esse não é o meu trabalho. Não é. Aí, na apresentação que os pais forem ver, né? Passaram lá para poder ver a exposição, eu mostrando para as famílias o trabalho, e ele falou: esse não é o meu trabalho, sério. E eu fiquei com a cara, gente, desse tamanho. Porque o que eu fiz? Eu acabei. Para mim estava lindo, mas eu acabei com o trabalho dele. Ele disse para mim, não é o meu trabalho, não foi eu que fiz, e ficou muito chateado a ponto de ficar com o olhinho cheio de lágrima, quase chorando. Aquilo me matou, sabe, de uma forma, e a partir de então eu nunca mais fiz esse tipo de intervenção, porque é como você falou, né? A gente deve orientar o aluno, auxiliar o aluno, e não pegar e fazer para que fique um negócio ali bonitinho aos olhos de quem vê, né? É a produção dele, é a criação dele e a própria expressão dele naquele dia, naquele tipo de atividade. Fenomenal, achei muito bom. Eu quero ouvir as perguntas. Quando a gente faz essa interferência, a gente tira a autoestima, né? Porque ele olha, gente, se a tia teve que mexer porque eu sou horrível nisso, aí ele não vai querer mais desenhar. E aí Exatamente. Você perde um aluno que estava se E ele existiu depois em fazer esse tipo de atividade comigo. Você vê, né? Uma coisa que aparentemente para mim foi inocente, eu só quis ali deixar o trabalho mais bonitinho para expor, mexeu todo com o contexto emocional desse aluno, né? Então a gente tem que ter essa atenção. Deixa eu ver aqui, palestra maravilhosa, a Daiane colocou. Giovanni só faltou falar um pouco da dança, que é a sua praia também. A professora Inara é professora de dança em vários locais, aí, maravilhosa, né? Trabalha muito, a gente percebe até na própria palestra dela como a inteligência sinestésica corporal é desenvolvida, né? Porque ela fala com o corpo, com o rosto, com os gestos, e torna até a palestra assim, gostosa de assistir, não fica cansativo, né? Que a gente vai também se movimentando junto ali com o conteúdo. A Joelma colocou parabéns, excelente palestra. Vamos às perguntas, gente. Temos 10 minutos para a professora Inara. Alguma pergunta? Eu acho que a gente pode pensar por esse viés, né? O que vocês entenderam da arte? Muitas escolas e até a nossa visão mesmo ainda é muito limitada, de como ela comentou no início, né? O trabalho com papelzinho vai dar a criança só está desenhando, né? A aula de arte só serve para desenhar. A tia dá a folha e faz o desenho.
né? E a gente viu que não é nada disso, pelo contrário, cada atividade ela deve ser proposta com uma intenção pedagógica, aí está a questão da intencionalidade, e você compreendendo ainda o objetivo, para que você está fazendo esse tipo de atividade, né? Que habilidade que você quer desenvolver, não é mesmo, professora? Eu achei bem interessante a Giovânia, né? Falar da dança, porque é uma resistência. Eu tenho alguns colegas de arte e é a maior resistência. Teatro, eles topam trabalhar com aluno, mas dança não. Porque ele pensa, eu não danço. Eu não tenho habilidade de dança. Como eu vou trabalhar dança com meu aluno se eu não tenho habilidade? Mas, gente, é muito interessante porque você não precisa ser um dançarino para trabalhar dança com criança. Principalmente com criança. Gente, criança é o público mais maravilhoso do mundo, é o público dos sonhos, porque eles topam tudo. Então, assim, trabalhar dança é trabalhar movimentos ritmados. Você não precisa levar a dança do TikTok para a escola. O que você precisa fazer? Propor movimentação em determinado ritmo. Gente, o clássico, tá? O clássico. Coloca uma música gostosinha, uma música de natureza, ou uma música que comece lento e vai crescendo. Bota as crianças no chão. Gente, todo mundo vira uma semente. Todo mundo vai. As crianças adoram. Elas viram uma bola mesmo. Elas se abarram e competem para ver qual vai ser a menor bola. Quem que consegue virar a menor bolinha. Então, elas se espremem no chão. Agora, escuta a música e conforme a música for tocando, o que você vai sentindo? Essa plantinha vai nascer. Faz os movimentos que a música te pedir. A criança começa a subir, ela começa a... Agora cresce a folha, agora vira uma árvore, agora essa árvore deu fruto, aí ela começa a cair a maçã do galho. Ela está dançando. E você não precisa fazer coreografia. Né? Ela tem ali uma proposta, ela está ouvindo o som, ela está coordenando os movimentos dela com o som e ela está criando um movimento intencional e expressivo. Então, não precisa ser esse bicho de 7 cabeças trabalhar dança. Você não precisa trabalhar dança só na festa junina e na festa da família, que a criança bota uma música do Roberto Carlos, que na minha época era Roberto Carlos, não é mais, né? Graças a Deus. Ainda é. O pior é isso, né? Pior que ainda é. Não precisa ser isso, né? É você pensar em que dinâmicas você pode fazer, que jogos em que a criança tenha que se movimentar, contando uma história sem falar, só usando o corpo, ouvindo uma música. Pronto, você já está dançando com ela, né? Exatamente. Acho que essa resistência parte muito por aí, né? De perceber que não sabe, ou achar que não sabe, né? Porque ali é uma percepção sua, às vezes até um bloqueio seu, e você não trabalha por conta disso, né? Esse tipo de atividade... Você acha que não consegue, né? Que não tem esse domínio, né? Aquilo ali foge do meu quadrado de conhecimento, né? Então eu não vou fazer. Tem muitos professores que têm essa tendência, né? Aquilo que é diferente, o novo, que vai exigir que ele também mexa com aquilo que ele sabe, o seu conhecimento, já se cria uma resistência, um bloqueio, né? E aquele tipo de atividade é abolida até do seu planejamento, né? Então, a gente precisa se atentar a isso. Laura colocou que delícia, né? Deve ser a questão da dança. Giovânia colocou muito bacana deixar que ele sinta uma música, crie os movimentos, exatamente, como a professora Inara colocou, né? Parabéns a professora Joelma, a professora Inara, a Joelma está colocando, Daiane, observamos como a arte está associada a todo o projeto de ensino através dos campos de experiência. A arte pode ser apresentada como uma nova visão. Muito bom. Não sei se você queria comentar sobre isso, né? Acho que é muito... Não, é exatamente isso, porque a arte, embora tenha um professor, é importante, gente, ter um professor de arte na escola, né? A cadeira de arte é importante, porque tem todo um aspecto técnico. Agora, essa possibilidade expressiva da arte, ela pode estar presente em todas as disciplinas. Todo professor pode trazer, e em todos os temas, não há nada que você não possa ensinar usando, trabalhando, construindo algo artístico, algo criativo com eles, né? Então, é importante que nós, como professores, e aí esquece que eu sou de arte, tá? Eu sou uma pedagoga, eu sou uma professora de segundo ano, que eu me abra, né? Como a Luciana falou, é uma resistência nossa, de modo geral, que a gente se abra a experimentar coisas novas, porque estar com criança é estar sempre criando algo novo e estar sempre se desafiando, porque a criança exige isso da gente, né?
Aí ela está num processo de desafio constante se construindo e ela vai exigir isso da gente. E a gente precisa estar aberto a receber isso, se jogar, porque, como eu falei, é o melhor público do mundo, a criança não te julga. Quanto mais bobeira, quanto mais mico você pagar, se você cai, se você prende a roupa na porta. Gente, quanto mais ridícula você for, mais a criança vai te amar, porque ela vai rir, ela vai se sentir à vontade, ela vai sentir que ela também pode errar, que ela pode cair, que se a tia cai, ela também cai. E você vai criar um ambiente ali tão motivador, tão livre, que ela vai... E você pode ficar tranquila, gente, que a criança não ri de você. A criança pequena, ela não ri de você, ela não te julga, né? Ela só quer curtir o momento, porque é a realidade dela, o mundo dela é essa fantasia. Ela quer curtir o momento contigo, então se joga, se entrega aí, procura, claro, um conhecimento sobre isso, procura saber mais sobre algo que você não tenha, se não seja muito familiar, mas se joga que a criança aceita tudo. É verdade. Essa questão do erro, né, de possibilitar que a criança erre e que você permita isso, isso faz parte da construção do conhecimento, né? Porque a gente vê que tem muitos professores que a criança não pode errar. A sua criança tem que ser perfeita, a sua apresentação tem que ser perfeita, o seu trabalho tem que ser perfeito, a sua exposição tem que ser perfeita. E que perfeição é essa que nem ela é perfeita, né? Nem nós somos perfeitos. Não funciona. Exatamente, a gente precisa possibilitar que as crianças errem, né? Que elas tentem, que elas refaçam, que elas estejam em um ambiente que está livre de julgamentos, né? Que a professora não vai brigar com ela porque ela errou, pelo contrário, vai estar ali junto, fala assim, você quer, vamos fazer de uma forma diferente, ou ficou legal assim, gostou, vamos fazer assim então. Então, trabalhar dessa forma, olhando sempre para a necessidade da criança e se permitindo. Eu acho que a mensagem principal é essa também, né? Um pouco dessa, da gente se permitir, enquanto professor, ousar, inovar, trabalhar com coisas diferentes, ir além daquilo que a gente está aprendendo, que a gente está vendo o outro fazer, né? Eu já vi o colega faz, como a professora colocou, porque ele faz o trabalhinho, eu vou fazer assim também, né? Mas não, eu vou fazer assim porque eu quero fazer assim, eu entendo que vai ser bom, mas eu vou fazer também dessa forma que vai agregar ali, vai ficar melhor, vai ser mais positivo. Então, é muito bom. Deixa eu ver mais alguns comentáriozinhos para a gente encerrar. Daiane colocou, sim, trabalho com educação infantil é assim mesmo, a educação infantil é o pilar ali, né? A Esther agradeceu, maravilhosa palestra. A Samara, isso é muito necessário, trazer a arte como forma de despertar conhecimento, onde não é somente ser bom em matemática que te faz ser alguém inteligente. Perfeita colocação da Samara, né? Ali é o momento, acho que a professora falou bastante disso, é o momento onde que a criança ela está ali para se expressar, e nesse se expressar ela também está construindo o seu conhecimento, né? É importante que a gente não veja a arte na escola como um formador de artista, porque o objetivo da arte na escola nunca foi esse. Bom, talvez lá nos anos 70, né? Quando a gente teve desenho técnico, dentro de um tecnicismo, a gente tinha um formador de desenhista, né? Um profissional. Mas desde o movimento da arte e educação, o objetivo não é formar artista. Então, mas essa criança, eu trabalho tanto, eu ensino tanto ele a desenhar, ele não é bom em desenho. Gente, qual o problema de ele não ser bom em desenho? Ele não é bom em desenho, ele pode ser bom em dança. Ele não é bom em dança, ele ser bom em teatro. Ele não é bom em nada artístico, ele é bom jogando bola, ou ele é bom fazendo conta, gente. Não vai ser bom. O importante é ele ter uma base, é ele ver possibilidade, ele entender que ele tem outras possibilidades para se expressar. Né? Ele desenvolver essas ferramentas, mas ele pode nunca usar. E tá tudo bem. Eu falo com os meus alunos de arte, eu falo, gente, quando eu apresento para vocês um movimento ou um artista, vocês não têm que gostar, vocês têm que entender, vocês têm que parar e se colocar no lugar do cara e pensar, gente, por que esse cara fez assim? Por que ele construía assim? O que o povo dessa época estava pensando para esse movimento surgir? Você tem que entender. Agora, gostar, você não é obrigado a gostar, você só tem que conhecer, porque isso vai te dar a ferramenta para entender o mundo, né? Exatamente. Só agradecimento agora, Joelma, parabéns, professora Luciana, pelo evento, muito bom ouvir pedagogos, maravilha. Inara, gostaria de te agradecer, foi maravilhoso esse momento aqui com vocês, acho que você, a professora Luana, também agregou muito nosso conhecimento, nosso crescimento enquanto profissionais da educação, né? E só agradecimento mesmo. A gente vai estar falando para outras palestras, outros encontros, para a gente tratar de temas
também relevantes e temas que sempre vão fazer parte ali da nossa ciência da educação, que é a pedagogia. Bom, um grande Muito abraço para você. obrigada a todos, boa noite, obrigada, professora. Um beijo aí para todo mundo. Beijo, tchau, tchau. Meus queridos, muito obrigada pela presença de vocês, fiquei muito feliz em vê-los.